Olá! Neste vídeo você aprenderá a realizar uma coleta de dados na Web of Science. A Web of Science é uma plataforma que reúne várias bases de dados. Ela foi criada em 1997. Portanto, é uma base de dados e também o índice de citação. Ela reúne índices de citação da ciência, ciências sociais aplicadas, artes, também o índice de citação da rede Cielo. O índice de citação gera indicadores de produção e indicadores de citação que possibilitam análises bibliométricas. A Web of Science ainda é uma base multidisciplinar, inclui bases e conteúdos de diferentes áreas do conhecimento e o seu acesso é pago. Para aquelas pessoas que têm acesso ou vínculo a uma universidade ou instituição de pesquisa, o acesso é possível por meio do portal de periódicos da CAPES, como veremos neste vídeo. Para acessar a Web of Science, você deve acessar inicialmente o portal periódicos.capes.gov.br. O primeiro acesso é a parte gratuita do edital, então você vai fechar essa janela e vai escolher a opção Acesso CAF. Esse acesso é a comunidade acadêmica federada, mantida pelo governo federal, e aqui você então vai selecionar a sua instituição. No meu caso, a UFPR, seleciono a instituição, clico em enviar e então é solicitado o meu login e senha da minha instituição, que geralmente é do e-mail, do acesso à rede Wi-Fi. Se você escolher outra instituição, por exemplo, Unesp Federal de Santa Catarina, você será direcionado para a página de login da sua instituição. Então, basta colocar seu usuário e senha, clicar em login e você terá acesso, então, ao conteúdo pago pelo portal de periódicos da CAPES, o que inclui a base Web of Science. Então, vejam que aqui na parte superior esquerda eu já tenho um acesso por Universidade Federal do Paraná. Nessa caixa de busca eu posso escolher a opção base, em seguida escolher pela primeira letra da base, então serão listadas todas as bases que iniciam com W e eu vou escolher a base Web of Science coleção principal, que é mantida pela empresa Clarivate Analytics. Esta é então a interface da Web of Science e o que nós vamos ver hoje é uma pesquisa básica. Tá? Então, aqui nessa caixa de busca, eu posso digitar o termo de busca, por exemplo, Open Science. Vejam que eu estou incluindo um termo em inglês, porque esta é uma base internacional que indexa ou descreve todo o conteúdo em inglês, ou seja, todos os artigos, capítulos, anais de congresso terão pelo menos o seu título, resumo e palavra-chave em inglês. O termo Open Science está entre aspas porque eu estou buscando por esse termo, né, pelas duas palavras juntas. Por isso eu estou colocando entre aspas para informar para o sistema da base de dados que a busca deve ser feita a esse termo específico. Então eu escolho a opção tópico, porque a opção tópico vai pesquisar o título, o resumo e as palavras-chave do autor e Keyword Plus, que são as palavras-chave atribuídas pela própria base de dados. Eu clico então em pesquisa. E a base traz então um conjunto de 2.457 resultados relacionados ao termo de busca Open Science. Vejam que a base então é organizada do lado esquerdo com os filtros, e aqui do lado, na parte central, a descrição de cada um dos documentos, com título, autor, título da fonte, volume, número e a data de publicação. E aqui do lado direito, com as possibilidades de contagem do número de citações, total de uso dessa fonte, e também algumas outras possibilidades de análises que não serão demonstradas nesse vídeo.
Uma vez que eu obtive todos esses resultados, se o meu interesse é de analisar todos esses resultados, eu apenas faço a exportação a partir daqui. Mas há a opção de limitar por período de tempo. Por exemplo, se eu quero escolher as publicações de um determinado ano, por categoria da Web of Science, ou seja, por áreas do conhecimento que foram criadas como categorias, por tipos de documentos. Se eu quiser só artigos científicos, eu clico aqui, clico em refinar, então a base vai se limitar a trazer os resultados relativos aos artigos científicos. E aqui há outros filtros que podem ser utilizados. Para este exemplo, vamos imaginar que utilizaremos apenas os artigos, né? E aí, então, eu posso partir para a exportação desses artigos. Vejam que aqui acima eu tenho a opção exportar, tenho a opção selecionar página, né? Se eu clicar direto em exportar, eu vou ter algumas opções. Exportar para o gerenciador bibliográfico EndNote, desktop ou online, em formato Excel, outros formatos de arquivo e aqui algumas outras possibilidades, como imprimir e enviar por e-mail. Eu posso, por exemplo, fazer uma exportação em formato Excel, clicando aqui, e então eu posso escolher todos os registros da página, o que totalizam 10 registros, ou escolher os registros do 1 ao 500. É importante ressaltar que para exportar os registros completos, ou seja, título, resumo, palavra-chave, todas as informações referentes àquela publicação, eu consigo exportar apenas de 500 registros por vez. Então, eu escolho esta opção e aqui eu posso escolher qual conteúdo eu quero salvar, se é só o artigo, título, fonte, resumo, ou se é o meu registro completo. Para estudos bibliométricos, o ideal é exportar os registros completos, para que você possa então decidir quais indicadores irá analisar. Então, eu clico em exportar, e será então aberta uma janela com a possibilidade de salvar esse arquivo. No meu caso, no navegador, então ele vai abrir aqui a pasta onde eu quero salvar. Eu posso escolher aqui, criei uma pasta chamada Web of Science e salvo então dentro dessa pasta os registros de 1 a 500 da Web of Science. Eu posso ainda incluir a data de exportação desse registro. Clico em salvar. Para salvar o segundo lote de arquivos de registros em formato Excel, você vai clicar em exportar para Excel, já ficou como padrão, vai escolher registros de 501 ao 1000. Então, escolherá gravar o conteúdo do registro completo e clicará em exportar. Novamente, a janela para salvar será aberta e você escolherá a pasta onde esse registro será salvo. Então, renomeará o arquivo 501 ao registro 1000, Web of Science, a data de hoje, salvar. O mesmo você fará para os 414 registros restantes. Uma outra opção é salvar em outros formatos de arquivo para utilizar, então, esses registros em um gerenciador bibliográfico, como o Zotero ou Mendeley, ou ainda para gerar visualizações a partir do VozViewer para redes, por exemplo, de cocitação e de acoplamento bibliográfico ou até mesmo de coautoria. Todas possibilidades relacionadas aos estudos métricos da bibliometria e da cientometria. Então, eu clico em outros formatos de arquivo, registros de 1 ao 500. Vejam que aqui há uma diferença. Além do registro completo, eu também há a possibilidade de salvar o registro completo e referências citadas, que darão então a possibilidade das análises de citação, como eu falei anteriormente. Então, eu escolho esta opção e como eu estou utilizando o computador Mac, então eu venho separado por tabulação, Mac e UTF-8.
Para quem estiver utilizando o Windows, é essa opção anterior, separado por tabulação Win, UTF-8. Então, escolho a opção do formato do arquivo, clico em exportar. Da mesma forma como eu fiz com o arquivo do Excel, eu vou salvar esse registro na pasta Web of Science que eu havia criado anteriormente e vou então renomear esse arquivo. Lembrando que não há problema em ser o mesmo nome do arquivo, porque são formatos diferentes. Da mesma forma como para o Excel, eu consigo exportar de 500 em 500 registros. Então, o segundo lote, 501 ao 1000, seleciono o registro completo e referências citadas, o formato do arquivo já está selecionado e clico em exportar. Para um software como o VozViewer, você tem a opção de usar os 3 arquivos de uma vez, né, para fazer as análises. E aí, dependendo do software que você for utilizar, talvez seja necessário unir ou não esses arquivos. Então, eu clico em salvar, tenho o meu segundo lote salvo, e, se for o caso, também o terceiro lote do 1001 ao 1414, registro completo e referências exportar. Ok, salvo novamente, agora como registro 1001 ao 1414, Web of Science e a data de hoje. Salvar. Dessa forma, eu tenho todos os meus registros salvos na pasta e eu posso partir para as análises. Neste vídeo, você aprendeu o que é a Web of Science, como acessar a base e como coletar dados a partir da Web of Science. Dúvidas, deixe nos comentários ou envie um e-mail. Obrigada!